Se alguém ouvir a minha voz. Olá, pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo hoje, porque quem disse isso foi o Senhor Jesus. E para mim e para você, é necessário demais que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque se deixarmos de ouvir a voz do Senhor Jesus, a nossa vida perderá o sentido. Nós não iremos conseguir ouvir a voz do Senhor Jesus. E isso significa um erro espiritual muito grande. As más consequências disso vão cair sobre nós. Então, nós, como a Igreja do Senhor Jesus, não podemos cometer esse erro. Então é necessário que possamos deixar os nossos ouvidos atentos, sensíveis para ouvir a voz do nosso Senhor. Porque Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Nós temos que reconhecer a voz dele para seguirmos ele, e não os estranhos, e não outros que são falsos mestres, apóstolos, que são falsos pastores, enfim. Quando nós damos ouvidos à voz do Senhor Jesus, nós iremos com certeza falar aquilo que Ele quer que seja falado, para a edificação do próprio corpo de Cristo Jesus. É assim que é as profecias. Os profetas que falam da parte de Deus, falam para a edificação do corpo de Cristo. Então, eles falam aquilo que o próprio Senhor Jesus falou com eles para eles falarem. A mensagem profética não vem deles mesmos. Eles não inventam. Eles não criam engenhosamente em suas mentes algo para falar para a igreja por conta própria. Não. Os profetas ouvem a voz do Senhor Jesus e repetem, digamos assim, aquilo que ele falou, para que aquela mensagem possa edificar a igreja, possa edificar a sua vida e a minha vida também. Esse é o objetivo. Então, quando não ouvimos a voz do Senhor Jesus, perdemos o sentido, o rumo. E aí é que começa a ruína da vida cristã. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão nessa condição de não estarem mais dando ouvidos à voz do Senhor Jesus. Quando isso acontece, as pessoas seguem os seus próprios conselhos, seguem ideias e pensamentos que elas mesmas criaram. E aí, quem ouve alguém ensinando coisas que venham de suas próprias ideias e pensamentos, possivelmente vão ouvir ensinamentos errados. Vão ouvir outra doutrina, outro evangelho. E aí que mora o perigo gravíssimo, que muitas pessoas não entenderam ainda, não acordaram. Não discerniram isso ainda. Porque quando alguém fala algo errado, que não está de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, isso é um erro fatal. Não pode existir. Então, da sua parte, de minha parte, tem que existir a vontade de ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele quer que isso aconteça. Ele espera que essa atitude parta de você e de mim, agora, hoje e sempre. Então, o melhor a ser feito é isso. Ninguém pode viver de forma insubordinada ao próprio Senhor Jesus, ao ponto de não dar ouvidos ao que ele fala. E ele fala mesmo, com você e comigo o tempo todo. Mas é preciso ouvir a ele apenas, e não a outros homens. Porque muitos outros homens por aí, infelizmente, estão falando por si próprios. É uma realidade mesmo. Então, é preciso se acautelar disso, é preciso tomar cuidado. Porque
os falsos profetas, eles se apresentam disfarçados em ovelhas, como você e eu. Mas por dentro eles são lobos roubadores. Os falsos mestres, quando eles ensinam coisas erradas, eles falam essas coisas erradas para enganar as pessoas. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão seguindo as práticas libertinas desses falsos mestres, porque deram ouvido às suas palavras, que não vêm da parte do Senhor Jesus, vêm deles mesmos. Então, não podemos cometer esse erro. Hoje, no século XXI, não podemos dar lugar a ocasião alguma para a voz dos estranhos. Não podemos seguir eles em tempo algum. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. Leia lá no Evangelho segundo João, capítulo 10. Você vai ver ele falando claramente sobre isso. Para que tanto você como eu hoje pudéssemos estar conscientizados disso. Quem está conscientizado disso não vai dar ouvidos à voz dos estranhos e nem segui-los em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. E para como é que eu posso dizer assim, para ficar ainda melhor o que eu estou falando aqui, eu vou ler alguns textos das Escrituras que falam sobre essa questão. Porque, para mim e para você, hoje nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Existiu em alguma época uma igreja que não ouvia mais a voz do Senhor Jesus. E isso é um perigo grave para a igreja, principalmente hoje no século XXI. Então, é preciso entender essa questão para não errarmos mais nessa questão. O que nós devemos é acertar. E para acertarmos como igreja, é necessário que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Para que, por aquilo que Ele fala, possamos ser guiados por sua voz para as práticas certas que Ele aprova e concorda. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Olha o que ele fala aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, quem não ouve as palavras do Senhor Jesus que ele disse aqui nesse texto, e não as pratica, não basta apenas ouvir. Tem que ouvir e praticar. Mas se alguém não ouve e não pratica, essa pessoa, o Senhor Jesus diz claramente, que é comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A vida dessa pessoa está sobre areia. E a areia não tem firmeza. A areia é algo que pode ser levado por uma enxurrada, por uma inundação, digamos assim. E aí a vida da pessoa se vai sendo levada para a ruína. Ele diz aqui, ó: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A vida de qualquer pessoa que não ouve as palavras do Senhor Jesus e nem as pratica, ela irá desabar, e a ruína dela será grande. Quantas pessoas hoje estão nessa condição? Porque não dão ouvidos às palavras do Senhor Jesus, e nem as estão praticando. As palavras do Senhor Jesus são sérias para a nossa prática. A nossa prática, segundo as palavras do Senhor Jesus, tem que ser com seriedade, com responsabilidade, com eficiência. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer ver acontecendo todos os dias. Da parte daquele que ouve e pratica as palavras dele, e não a de outros homens.
Então, essa é a verdade, pessoal, dita pelo próprio Senhor Jesus, para que não se tenha mais dúvida a respeito disso. Agora eu vou ler o próximo texto, que também está aqui no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 4. Está escrito assim, ó. Não, peraí. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 4. Eu coloquei 4 ali, é versículo 5, tá, pessoal? Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 5. Então está escrito assim, ó. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vinda da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, o próprio Deus quer que você e eu possamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, nós hoje temos que ter temos que deixar nossos ouvidos abertos para ouvir essa voz. Não podemos criar empecilhos ou dificuldades que nos impeçam de ouvir a voz do Senhor Jesus. Não podemos fazer isso em tempo algum. Deliberadamente não podemos fazer isso em tempo algum. É errado. Então, nós temos que ouvir o Senhor Jesus dia após dia, cada vez mais. Isso é importante demais. A vida em Cristo sem isso não funciona. Não, a vida em Cristo sem isso perde sentido, perde o ânimo, perde a direção. Porque o que nos direciona na vida para seguirmos em frente é a voz do Senhor Jesus. Ele está à nossa frente nos conduzindo. Temos que ouvir a voz dele para sabermos que devemos andar da forma que ele quer. Porque só dessa forma iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Isso significa o quê? Que quando ouvirmos a voz do Senhor Jesus, não vamos praticar coisas erradas. Não vamos praticar coisas que ele não aprova e nem concorda. Não, isso não vai acontecer. Nunca mesmo. Então, é mais um motivo bem claro e simples para que hoje possamos ouvir o Senhor Jesus. Como o próprio Deus diz aqui, ó. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, temos que obedecer a Deus e ouvir o Senhor Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o apóstolo da nossa confissão, o nosso único e eterno sumo sacerdote. Então, é isso que devemos fazer. Não cometa o erro de deixar de ouvir a voz do Senhor Jesus em tempo algum. As más consequências disso vão fazer a sua vida física e espiritual irem de mal a pior, irem para a ruína, como eu li no texto anterior. Então, é preciso entender essa questão hoje. Agora eu vou ler aqui no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor Jesus estava dizendo ali naquela época, para as pessoas que estavam ouvindo, essas palavras eram espírito e vida. Para você e para mim hoje também, as palavras do Senhor Jesus são espírito e são vida. Sempre serão espírito e vida, para qualquer pessoa, em qualquer época. Então, quando não ouvimos a voz do Senhor Jesus, não vamos receber as palavras que são espírito e são vida. Sem isso, a vida em Cristo não vai ter um propósito, digamos assim. Não vamos ter discernimento espiritual. Vamos andar contrários às palavras que são espírito e são vida. Não vamos ouvi-las em tempo algum. Não vamos entender nada. É aí que está o erro. E o erro pode ser muito pior do que se possa imaginar quando essas coisas acontecem. Quando deixamos de ouvir as palavras do Senhor Jesus, que são espírito e são vida, isso nos prejudica de muitas formas. Então, a vida em Cristo não pode existir sem as palavras que são espírito e são vida, que o próprio Senhor Jesus nos diz claramente. Porque Ele tem que falar com você e comigo diariamente, todos os dias. Temos que dar ouvido a essas palavras que são espírito e são vida, sim. É isso que faz sentido para a vida em Cristo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, tem cabimento alguém não concordar com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus hoje e nem com o ensino segundo a piedade? Tem cabimento isso? Não, não tem. Isso é um erro que não pode existir em tempo algum. Não pode existir mesmo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, muitos erros decorrem do fato de alguém ensinar outra doutrina e não concordar com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É ruína e perdição na certa para essa pessoa. Ela está fazendo tudo errado. Quando, na verdade, deveria fazer o que é certo. E o certo é aceitar essa doutrina e concordar com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, como eu disse, que como eu li no texto anterior, são espírito e são vida. Então, ninguém pode cometer esse erro absurdo de não dar ouvidos às sãs palavras do Senhor Jesus. As sãs palavras do Senhor Jesus são saudáveis para a sua vida em Cristo e para a minha vida em Cristo também, para a nossa vida espiritual. Para o nosso relacionamento com o Senhor Jesus ser saudável, ter uma comunhão perfeita, uma unidade. Então, nós não podemos fazer nada que possa nos atrapalhar nessa questão, que possa nos fazer cair, que possa contribuir para a nossa própria ruína e perdição. Então, isso é muito sério.
é preciso ouvir a voz do Senhor Jesus, sim, porque é dele que vem as santas palavras para as nossas vidas. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, para que aconteça o fato de o Senhor Jesus entrar em sua vida, para que aí em sua vida ele possa cear com você e você com ele, é necessário ouvir a voz dele. E é isso que está faltando hoje. Existem muitas pessoas hoje que não estão mais ouvindo a voz do Senhor Jesus. Era o que estava acontecendo na igreja em Laodiceia. Esse problema era gravíssimo para aquela igreja. Porque o Senhor Jesus estava de fora. Quando alguém não ouve a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está de fora da vida dessa pessoa. Fora mesmo. Não há uma comunhão, não há uma ceia entre Jesus e você, e entre você e Jesus. Não existe essa comunhão mais. Porque ninguém ali na igreja de Laodiceia estava mais ouvindo a voz do Senhor Jesus. Eles deixaram Jesus de lado e disseram: eis que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a arrogância da igreja de Laodiceia, que dizia que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma, incluindo nessa coisa alguma o próprio Senhor Jesus, a quem eles não davam ouvido mais, a quem eles não davam ouvidos mais, em tempo algum. Então, esse texto aqui de Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, fala sobre a última era da igreja. Na última era da igreja, o Senhor Jesus está de fora. Por isso ele diz aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor Jesus estava de fora da vida daquela igreja ali. E isso é um erro espiritual gravíssimo, pessoal. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão nessa condição também. Porque esta é a última era da igreja. Sem dúvida alguma. E por causa disso, muitos já não estão ouvindo a voz do Senhor Jesus. A apostasia tomou conta. Agora, o que muitos estão ouvindo é ensinos demônios, é espíritos enganadores, é falsas profecias, é pregação de riquezas e coisas terrenas. Está tudo errado. Nesse sentido, sim. Porque muitos hoje não estão ouvindo mais a voz do Senhor Jesus. Não estão mesmo. Quando lemos em Apocalipse, que é um texto que está mais aqui à frente, vemos um texto no qual ouviu-se uma voz do céu dizendo: sai do meio dela, povo meu. Quem disse essas palavras? Foi o próprio Deus, para o seu povo, para o povo que era propriedade exclusiva dele. Ele disse claramente: sai do meio dela, povo meu. Por quê? Porque a igreja estava totalmente envolvida e enredada pela prostituta Babilônia.
É isso que está escrito, sem dúvida alguma. Então, quando uma igreja chega ao ponto de se estar muito envolvida e enredada pela prostituição de Babilônia, ela não dá mais ouvido à voz do Senhor Jesus, nem à voz de Deus. Ela segue os seus próprios conselhos. Aliás, ela segue os conselhos da prostituta Babilônia. Essa é a realidade. É por isso que Deus falou, aquela voz falou, que com certeza dá para se entender que era a voz de Deus falando: sai do meio dela, povo meu. Hoje o povo tem que sair desse meio aí, de Babilônia, dessa prostituta que está levando muitas pessoas para a ruína e perdição. Assim, as pessoas correm o risco de participar dos flagelos, dos castigos que vão acontecer com Babilônia, se não saírem, se não derem ouvidos a essa voz que dizia: sai do meio dela, povo meu. Então, pessoal, é necessário sim ouvir a voz do Senhor Jesus. Ainda há tempo de isso voltar a acontecer na sua e na minha vida. Então, é hora de retornarmos à sensatez, se purificarmos dos erros, ou melhor, se purificarmos do erro de não estarmos mais dando ouvidos à voz do Senhor Jesus. É hora disso acontecer. A igreja tem que tomar essa atitude. Ela tem que entender isso. Ela não pode fechar o coração e os ouvidos. Você não pode ensurdecer os ouvidos agora. Nessa época, não. Então, o melhor a ser feito é que cada um agora possa refletir sobre isso. Porque é muito sério esse assunto. É para a igreja, é para você e para mim. Então, o melhor a ser feito é isso. Porque o Senhor Jesus quer falar com você e comigo. Quer falar com a sua igreja. Quer se comunicar com ela. Quer que a igreja dê ouvidos às profecias sérias para que o corpo de Cristo seja edificado, principalmente na época que estamos vivendo agora, no século XXI. Então, nós devemos acordar sobre essa questão, abrir os olhos, despertar para essa realidade, que muitos hoje não estão vivendo dessa forma, porque já se perderam em loquacidade frívola, porque eles dizem coisas para outras pessoas ouvirem. Eles dizem coisas loucas para outras pessoas ouvirem. E ele mesmo dá ouvidos a essas próprias coisas loucas que ele diz. Ninguém pode se perder em loquacidade frívola. A voz do Senhor Jesus não fala nenhuma loquacidade frívola. Pelo contrário, ele fala palavras que são espírito e são vida. Palavras sábias, prudentes, palavras temperadas com sal, para a igreja ouvir. Para que as palavras dele na igreja possam resultar em coisas saudáveis para o organismo que se chama igreja. Então, essa é a mensagem do Senhor Jesus hoje para a sua igreja. Eu espero que todos entendam isso. Entendam mesmo, ouçam, reflitam, que vocês possam meditar nisso e chegar a uma conclusão que o melhor a ser feito é obedecer ao que Deus falou, a Ele ouvir. É a Jesus que você tem que ouvir. É a Jesus a quem eu devo ouvir sempre, dia após dia. O objetivo da igreja é esse. O Senhor Jesus nos chamou para isso, para ouvirmos a Ele. Então, a melhor coisa a ser feita é isso agora. Eu espero que essa mensagem possa edificar a igreja
porque essa é uma mensagem séria e importante. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.